Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Há um desejo do coração do Senhor, há um propósito de Deus para a nossa vida, há um clamor do coração do Senhor para nós, para que nós sejamos transformados, sejamos libertos de todas as prisões espirituais, emocionais, financeiras, libertos de tudo aquilo que nos prende ainda e nos impede de viver exatamente aquilo que Deus planejou para mim e para você, antes mesmo que eu e você fôssemos criados, antes que fôssemos gerados. A Bíblia diz que antes que fôssemos gerados na barriga da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já tinha um plano para mim e para a sua vida. O salmista diz no Salmo 139 que todas as coisas já estão escritas no livro da vida a respeito de mim e a respeito de você. Diante de tudo isso, o Senhor colocou dois versículos no meu coração, que é uma oração, um clamor de Deus para mim e para a sua vida, que é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Olha só o que Paulo está dizendo, é uma palavra para mim e para você nessa manhã. Portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Deus está pedindo um culto para que eu e você ofereçamos a Ele. Mas não é um culto qualquer, é um culto racional. É o culto de alguém que verdadeiramente está transformado ou quer ser transformado completamente pela palavra de Deus. Alguém que decidiu não viver mais segundo o curso desse mundo, mas segundo a vontade de Deus. Alguém que decide oferecer um sacrifício, mas não é qualquer sacrifício. O sacrifício é vivo. E não é somente um sacrifício vivo, sabe? É um sacrifício santo. E esse sacrifício vivo e santo, ele não pode agradar a mim e agradar as pessoas. Esse sacrifício vivo e santo, ele precisa agradar a Deus. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus. Tem muita gente que sacrifica, sim. Tem muita gente que decide viver em santidade, sim. Mas o seu sacrifício, a sua vida de santidade, muitas vezes, ela está baseada em agradar pessoas, em viver de acordo com a aceitação das pessoas. Elas querem ser aceitas pelas pessoas, então elas corrompem a caminhada. Elas não são totalmente transformadas na sua maneira de viver. O versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: não tome a forma, ou seja, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tome a forma desse mundo. Não permita que esse mundo crie uma forma da sua maneira de viver, da sua maneira de falar, da sua maneira de caminhar. Não permita que esse mundo tenha tanta força no seu coração, na sua vida, ao ponto de paralisar você na caminhada com Deus, ao ponto de fazer você desacreditar daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Mas aí o Senhor diz: mas transformem-se pela renovação da sua mente. A minha mente, a sua mente, meu irmão, minha irmã, ela precisa ser renovada todos os dias. Ela precisa ser renovada todos os dias. Ela precisa ser transformada todos os dias pela palavra de Deus. Eu preciso buscar a palavra de Deus, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso declarar a palavra de Deus sobre a minha vida. Por que eu preciso? Para que eu possa ser capaz de experimentar a boa. Existe uma vontade boa do Senhor sobre a minha vida, a boa vontade de Deus.
Mas não só a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus. E não só agradável, mas a perfeita vontade de Deus. Observe que à medida que a minha mente é transformada, que a sua mente é transformada, à medida que somos libertos de nós mesmos, porque o grande inimigo seu não é Satanás. Não é Satanás. O grande inimigo das nossas almas somos nós mesmos. É a nossa vontade, é o nosso eu, é os nossos desejos carnais, que muitas vezes nos impede de viver aquilo que Deus preparou para que eu e você vivamos. Por isso, eu preciso ser transformado na minha mentalidade. Transformação de mente tem a ver com metanoia, que quer dizer arrependimento. Arrependimento, a palavra exata é essa. É transformação de mente. Eu mudo a rota e agora eu começo a viver. E quando eu começo a conhecer o Senhor, eu experimento a boa vontade de Deus. Mas à medida que eu vou mais profundo, eu começo a me relacionar maior com o relacionamento de Deus, é maior com Ele. Então eu experimento a agradável vontade de Deus. À medida que eu vou me aprofundando mais, eu conheço a perfeita vontade de Deus. Mas sabe, irmãos, uma coisa? A minha mente, a sua mente, ela não será totalmente transformada enquanto as palavras que nós falamos e declaramos não estão de acordo com aquilo que a nossa mente espera. Por isso a nossa mente ela precisa ser reprogramada, sim, mas a nossa linguagem, o nosso vocabulário, ele precisa ser mudado urgentemente. Eu falei um pouco disso ontem na igreja. Salomão diz em Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem utiliza come do seu fruto. A morte e a bênção estão no poder da língua. Não existe, irmãos, meu irmão, minha irmã, não existe uma possibilidade de uma mente transformada tendo uma linguagem ainda não mudada completamente. Por isso nós precisamos mudar nosso linguajar. Não é o linguajar que se colocou, sabe, muitas vezes do cristianismo. Não é esses linguajar repetidos, mas é a maneira como nós falamos, aquilo que nós declaramos a respeito até mesmo de nós. Tem muitos cristãos que querem ter uma mente transformada, mas ela se destrói. Estão trazendo morte para suas próprias vidas, declarando palavras de maldição, amaldiçoando as pessoas que estão próximas, amaldiçoando filhos, amaldiçoando os cônjuges, amaldiçoando as pessoas que estão à sua volta. Não, nós não podemos caminhar dessa forma. Se eu tenho uma mente transformada, se a minha mente é a mente de Cristo, eu preciso mudar o meu linguajar, eu preciso mudar o meu vocabulário. As palavras que saem da minha boca precisam ser palavras de vida. As palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras de vida. De vida. Uma mente transformada é uma mente que está caminhando de acordo com as palavras que eu professo. As palavras que eu professo vão determinar quem eu sou. Eu sou exatamente aquilo que eu falo, não é aquilo que eu quero mostrar para as pessoas. É aquilo que eu declaro, é aquilo que eu profetizo, é aquilo que eu falo. Por isso é tão importante nós aprendermos a declarar a palavra de Deus. Deixa eu dizer algo que o Senhor está dizendo para mim nessa manhã. A palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar todo o cenário na minha vida e na sua vida. Comece a declarar a palavra. Comece a profetizar a palavra. Seja profeta de Deus na sua história, da sua vida, na história da sua vida, seja profeta de Deus. Não libere mais palavras de derrota. Não comece mais a declarar palavras de morte. O provérbio vai dizer que aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que você declara é aquilo que você vai viver, meu irmão, minha irmã. Por isso, comece a declarar isso. Declarar com fé. Chama a existência. Declare a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar todo o cenário. Amém, queridos? Receba essa palavra no seu coração nesta manhã. Receba como uma semente ao seu coração,
como sinalizador de Deus para aquilo que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Ambientes serão mudados. Creia nisso. Essa semana é semana de vitória. Essa semana é semana de conquista. Eu creio nisso. Receba no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, no nome precioso de Jesus.